E aí, moçada, belezinha? Esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a nossa aula de hoje é sobre as mudanças na Europa feudal. Nós vamos aprender hoje sobre o fim da Idade Média, certo? Que é a chamada Baixa Idade Média. Vamos ver o que é que aconteceu de mudança, quais foram os principais conflitos e nós vamos ver também um assunto que tem a ver com o tema de hoje. Então fica aí, aguarde que você vai entender o que eu estou falando. Inicialmente quero agradecer a galera que está se inscrevendo, está compartilhando os vídeos. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o favor que fazem ao conhecimento, não é a mim, mas ao conhecimento, tá certo? Um grande abraço a todos e vamos lá. Então, já que nós vamos falar da Baixa Idade Média, a gente tem que ver o que aconteceu na outra metade da Idade Média. Vamos ver aqui, ó. A Idade Média. Primeiro, ela se inicia com a queda de Roma em 476, tomada pelos bárbaros. E a Idade Média termina no ano de 1453, com a queda de Constantinopla, tomada pelos turcos otomanos. A Idade Média costuma ser dividida em Alta Idade Média, indo do século V ao século X, ou seja, dos anos 400 aos anos 900, e Baixa Idade Média, indo dos anos 1000 aos anos 1400, ou seja, do século XI ao século XV. Então, como a gente viu, o início da Idade Média se deu com a invasão bárbara do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente só cairia em 1453, mas isso já é outro assunto. Então essa invasão bárbara, né, ela aconteceu no Império Romano do Ocidente e os bárbaros se fixaram, né, fazendo alianças com a Igreja Romana, o domínio dos povos, guerras, mas sobretudo quando eles se fixaram, os francos, eles fizeram alianças com a Igreja Romana. E foram os francos, né, que iniciaram um sistema socioeconômico chamado feudalismo, que vigeu na Europa durante toda a Alta Idade Média e perdurou, né, na Baixa Idade Média em poucos lugares, inclusive até na Rússia, no início do século XX, ainda tinha traços do feudalismo, vocês que não sabem. Bom, sobre o feudalismo, a palavra vem de feudo, uma palavra franca, né, dos francos, que significa bem dado em troca. E que bem é esse? A terra. Então, essa terra era cedida pelo rei inicialmente a um nobre, e este ficava obrigado a ser fiel e a cumprir obrigações para a administração dessa terra. O feudalismo, ele causou enfraquecimento do poder do rei. Logo no início, o rei doava o feudo, ou seja, a terra, ao nobre. O nobre arrumava outras pessoas para administrar sua terra, então ele se tornava senhor do camponês, e o camponês se tornava servo ou vassalo do senhor feudal. Aqui nós temos a relação feudo-vassálica, né? A relação de vassalagem. O nobre que recebia a terra do rei era vassalo do rei, mas como ele conseguia outro servo para trabalhar em sua terra, ele tinha um servo, um vassalo que era o camponês. E o camponês era vassalo também do rei. Só que o rei, aqui nessa relação, ele não ia dominar diretamente ambos. Ele dominava diretamente o nobre. Ele tinha autoridade sobre o nobre, mas indiretamente, sua autoridade era indireta sobre o camponês. Sobre a sociedade feudal, nós temos o seguinte, certo? No topo, o rei, abaixo, o clero, em seguida, a nobreza, e na base da pirâmide social, os camponeses, vilões e escravos, certo? Então, se você quiser saber melhor sobre isso, dá uma pesquisada sobre Alta Idade Média, porque esse é um assunto que fica agora, né, no fim do 6º ano, e no 7º ano agora a gente já inicia, quando fala da Idade Média, na parte final dela, infelizmente. Bom, vamos adiante, já que nós vimos a primeira parte da Idade Média. A Baixa Idade Média. Então,
A partir do século XI, dos anos 1000, portanto, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem especial atenção. Entre elas, as áreas de cultivo se expandiram devido à derrubada de florestas e drenagem de pântanos. Houve um desenvolvimento de importantes inovações técnicas, como a charrua, que era um arado com rodas e uma relha de ferro que permitia revolver a terra mais profundamente. Aqui nós temos a charrua, o arado de rodas e uma relha de ferro que cavava a terra, certo? Cavava a terra. A introdução do sistema de rotação trienal, isto é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando um deles em repouso. A rotação trienal acontecia assim: no primeiro ano era plantado um grão, certo? Uma área, outro grão noutra e uma terceira área ficava em repouso. No segundo ano, aquela que tinha sido plantado, o grão 1 fica em repouso, a do grão 2 vai ser outro grão e a do repouso vai ser outro grão. Até no terceiro ano, quando havia uma total alternância dos terrenos plantados. Também interessante a rotação trienal. Isso acontece também nos dias de hoje. Eu vou mostrar para vocês como. Então, muita gente que tem roçado, isso é mais comum no interior, tá certo? Quem tem roçado sabe que ficar plantando todo ano no mesmo lugar tem uma época que não vai mais conseguir uma colheita bacana. Por quê? Porque a terra cansou. A terra cansou no sentido de se acabaram os nutrientes. Os nutrientes da terra foram esgotados. Então o que é feito? Deixa ali aquela terra em repouso, vai se plantar em outro lugar e quando passar algum tempo, 1 ou 2 anos, volta-se a plantar naquele lugar que cansou, entre aspas. Isso é mais ou menos o que acontecia aqui, tá certo? Com a rotação trienal. Outra coisa, um novo modo de atrelar, ou seja, prender o cavalo, a carroça, foi usado para puxar o arado também. Antes o cavalo era atrelado pelo pescoço, o que limitava bastante seu rendimento e sufocava o animal. A partir do século X passou a ser atrelado pelo peito, não mais pelo pescoço, o que aumentava o seu rendimento e resistência no trabalho. Você veja, antes ele era prendido só pelo pescoço e agora ele passou a ser preso pelo abdômen, pelo seu peito, e isso dava um maior apoio ao animal. E houve um aprimoramento e difusão, ou seja, propagação dos moinhos acionados por força do vento ou da água. Tais moinhos contribuíram para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem de grãos. Você tem 2 exemplos de moinho. Um moinho movido por meio de água, certo? A correnteza passava por essa roda aqui, ela era girada pela força da água e ela fazia girar outra engrenagem para moer, e essa engrenagem ia moer os grãos. Aqui você tem o que? Um moinho de vento. Então, as hélices eram acionadas pela força do vento, que faziam girar uma engrenagem interna que fazia a moagem dos grãos dentro do moinho, tá certo? Então, aqui você tem as principais mudanças, ok? Que aconteceram na Europa feudal, na Baixa Idade Média, que contribuíram para essas inovações que nós vimos aqui, elas aconteceram na Baixa Idade Média e contribuíram bastante para todas as mudanças que se seguiriam. Quais foram as consequências dessas inovações? Com a ampliação das áreas cultivadas e a difusão das inovações técnicas, ocorreu um aumento na produção de alimentos. Então, melhor alimentadas, as pessoas passaram a viver mais, ou seja, a expectativa de vida subiu. Mais saudáveis passaram a ter mais filhos, e as mortes por fome e doenças diminuíram. Essas mudanças todas foram causa e efeito do aumento da população. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior,
Entre os séculos 10 e 13, a população da Europa Ocidental saltou, olhem só, de 22 milhões de pessoas para 55 milhões de pessoas. Certo? A principal consequência dessas inovações que nós vimos no slide anterior foi o aumento populacional. Aumento da expectativa de vida, mais filhos, portanto, aumento populacional. Aqui você tem um exemplo do crescimento urbano, tá certo? Na Europa feudal. Então, nós vamos falar agora sobre o revigoramento do comércio e das cidades. O aumento de oferta de alimentos fez diminuir as vagas de emprego no campo. Muitos camponeses foram tentar outros meios de vida, tá? Então, o que acontece? Aumentou-se a oferta de alimentos, tá? E chegou uma hora, tinha muita gente, né, habitando o campo, que não tinha mais vagas. Então, muita gente foi para as cidades em busca de melhores condições de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos, fazendo sapatos, artigos de madeira ou de ferro, e outros se tornaram mercadores ambulantes, seja mascates, por exemplo. E como é que eles comercializavam? Por meio de trocas comerciais. Eles comercializavam trocando produto por comida, raramente era em troca de moedas, porque o dinheiro era muito escasso naquela época, tá certo? O uso de moeda era muito restrito mesmo a grandes transações e a pessoas muito ricas. Então, essa forma de comércio é chamada de escambo. Os camponeses trocavam o que produziam, que eram os alimentos, por artigos produzidos na cidade, como roupas, sapatos e móveis. Isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Entre as rotas comerciais apresentadas no mapa, 3 eram especialmente importantes. Olha só. Essas principais rotas. Temos as rotas terrestres, essas linhas vermelhas, e as rotas marítimas, as linhas azuis. E a área comercial de Copenhague. E onde tem essas casinhas aqui, ó, preta, tá? São as feiras. Vamos falar delas mais à frente. Então, essas rotas comerciais, as 3 principais eram cidades italianas ao oriente, sul ao norte da Europa por terra, e cidades do norte da Europa. As feiras. O aumento do volume do comércio fez surgir as feiras. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias. Olha que interessante. Mas também só aconteciam 1 ou 2 vezes por ano. Hoje, as feiras, só um parênteses aqui, as feiras acontecem com uma periodicidade de semana, né? Então elas são semanais, um dia por semana, ou 2 até. E naquele tempo era 1 vez ou 2 vezes por ano, mas também duravam de 15 a 60 dias para dar tempo do povo saber. E reuniam mercadores vindos dos mais diferentes lugares. Aqui você tem um desenho que ilustra como era a feira, né? Você vai ter artigos alimentícios, tecidos, artigos, né, domésticos, utensílios domésticos, animais. Então, uma variedade bem grande de produtos comercializados. Os cambistas, olha só de onde vem a palavra cambista. Os cambistas eram pessoas que faziam o câmbio, ou seja, a troca das moedas de vários lugares de onde vinham os comerciantes. Eles trocavam as moedas sobre um banco para examiná-las. Por isso foram chamados de banqueiros. Então, acontecia assim, chegava a pessoa com a moeda para fazer a troca, né, por outra, e aí ele colocava as moedas e ficava comparando, verificando se eram verdadeiras ou não, e eles faziam isso em cima de um banco, daí o nome banqueiros. Também há outra origem para a palavra banqueiro, que seria o quê? O objeto de madeira, né? No caso aí, o assento de madeira, ele tinha alguns que eram com fundo falso, levantava o assento e era lá colocado o dinheiro, alguma riqueza. Então
Isso era muito comum entre os judeus, e eles guardavam as riquezas, e por isso eles foram chamados de banqueiros, por conta que eles guardavam dinheiro no banco. Então a palavra banco vem daí, né? De uma ou de outra forma vem do móvel de madeira. Aqui você tem o aparecimento dos primeiros bancos. A pessoa chegava, apresentava as moedas e o banqueiro, né, uma banca, ele fazia a análise da moeda. Interessante, né? Cidades novas e antigas. No início da Idade Média, as cidades geralmente eram pequenas, com poucos moradores que viviam sobretudo do trabalho no campo. A partir dos anos 1000, com o aumento do artesanato e do comércio, houve um crescimento de cidades e o surgimento de novas. O surgimento de cidades em torno de feiras, certo? Também às margens de rios e em torno de castelos. As cidades medievais eram chamadas de burgos e quem morasse nela era chamada de burgueses. Então, a palavra burguês vem de habitante de burgo, que eram como eram chamadas as cidades medievais. Aqui você tem um burgo, né? Os burgos passaram a ser fortificados, murados, defendidos para evitar a invasão de ladrões. Você tem um burgo murado. Comerciantes, artesãos e suas corporações. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia exercer um ofício se pertencesse a uma corporação, tipo um sindicato. Era uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência e amparavam na velhice e na doença. Então, as corporações de ofício funcionavam tipo como o INSS da época, tá certo? Quem participasse dela, né, que tivesse a contribuição, quando tivesse muito velho e não pudesse mais trabalhar, né, ou por algum motivo tivesse acontecido algum acidente e ficasse sem possibilidade de trabalhar, ele era amparado pela corporação. Bem interessante isso. Aqui você tem ilustrações de corporação de ofício. Aqui, corporação de ofício de artesãos de sapato, né, artigos de couro. E aqui, padeiros, ok? As corporações de comerciantes eram chamadas de ligas. Então, as corporações de comerciantes eram chamadas de ligas e agrupavam profissionais de diversas cidades da Europa. A mais rica dessas ligas era a Liga Hanseática, pois agrupava numerosos navios e dominava o comércio no norte europeu. Já as corporações de artesãos, sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros, entre outros, eram dirigidas por mestres. As regras para a profissão, as corporações de artesãos, elas estabeleciam regra para a profissão, controle de preço, da qualidade e da quantidade do que ia ser produzido. Então, eles controlavam tudo, a profissão, quem entrava, quem não, quanto ia custar o artigo, a qualidade, se estava boa, se não estava, e a quantidade a ser produzida. No início da profissão, você entrava como aprendiz e você trabalhava por comida, roupa e moradia. Depois de um tempo, você fazia uma prova prática e se tornava oficial, né, ou companheiro, e já recebia um salário. Já quando, depois de 7 anos, você trabalhando como companheiro e fizesse um trabalho que apresentasse a corporação, uma obra-prima e tivesse dinheiro para montar sua própria oficina, você se tornava mestre, tá certo? Olha, nessa imagem aqui, nós temos uma oficina, ok? Oficina, no caso aqui, de artigos de ferro, de metal. Aqui você tem o aprendiz, aquela pessoa que era o ajudante, o companheiro, o oficial, que era aquele que estava na frente, né, da linha de produção, e o mestre, que era o dono da oficina. O processo em uma oficina de artesãos. Para você fixar bem. Primeiro, o aprendiz trabalhava como ajudante na oficina e seu salário era moradia, roupa e alimentação. Depois de um tempo, se tornava oficial
e o critério para tanto era passar em uma prova prática. Fazia uma peça e essa peça tinha que estar muito boa. Então ele fazia as peças da oficina, era o seu trabalho, e já recebia salário. Depois de um tempo, 7 anos, ele tinha que passar numa prova prática, tá certo? Como oficial, e apresentar uma obra-prima. E se ele reuniu dinheiro para montar uma oficina, se tornava mestre nessa oficina. Esse era o processo na oficina de artesãos. As cidades se libertam. Grande parte das cidades medievais se localizava nas terras de condes, duques ou bispos, a quem os moradores tinham de pagar impostos e prestar serviços gratuitos, como consertar estradas e pontes. Para se libertarem desse controle, os habitantes das cidades, artesãos e comerciantes, em sua maioria, lutaram de várias formas para obter a autonomia. Por vezes, os habitantes das cidades conseguiam autonomia por meio de rebeliões contra o aumento de impostos e as autoridades. Aqui você tem a revolta de Maillotin, tá certo? Acho que é porque é francês, de 1382. Então, essa imagem aqui você vai ver os parisienses com armas rebelados contra o aumento de impostos. O povo estava cansado de pagar tantos impostos, de aumentarem esses impostos, né? E se revoltaram contra os donos da cidade. Outras vezes, o povo se rebelava por meio da compra de cartas, né? Conseguia essa autonomia por meio da compra de cartas de franquia. Era um documento que dava a eles o direito de administrar a sua cidade. Então, vejam só, eles conseguiam a independência na cidade por meio de rebeliões ou da compra de cartas de franquia. Com a carta de franquia em mãos, eles elegiam representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. É dessa época um dito popular que dizia: o ar da cidade torna um homem livre. Então, porque essa liberdade, essa autonomia começou nas cidades. As cruzadas. Os cristãos peregrinavam a cidades como Jerusalém e Santiago de Compostela, consideradas como cidades sacras, para pagar suas promessas, fazer pedidos ou fazer penitência, já desde o século V, ou seja, desde os anos 400 da nossa era. Os turcos otomanos tomaram Jerusalém por volta de 1071 e proibiram os cristãos de visitarem o túmulo de Jesus, vejam só. Como reação, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa, isso no ano de 1095. Foi então que tiveram início as cruzadas, que eram expedições militares que partiram da Europa entre os séculos XI e XIII para combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa, às mãos dos católicos. Então aqui você tem uma representação da época, tá certo? A batalha entre os cruzados e muçulmanos. Os participantes das cruzadas consideravam-se marcados pelo sinal da cruz e por isso bordavam uma cruz na roupa. Daí o nome cruzadas. Você tem algumas representações de cruzes também, né? As cruzadas reuniram milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos e pobres, civis e religiosos. Os nobres iam a cavalo e bem armados, a maioria, porém, ia a pé e sem armas. Os motivos das cruzadas foram de ordem material, social e religiosa. Vejam só esse resumo. Os dirigentes da Igreja Católica queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando-a para fora da Europa, segundo uma visão de uma corrente historiográfica. Já os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Os nobres esperavam obter terras e outras riquezas orientais, e já as pessoas comuns esperavam obter a salvação eterna, pois a igreja prometia aos participantes o perdão dos pecados. Que interessante. Então cada um tinha o seu interesse, né? A igreja tinha o interesse dela, os mercadores, os nobres e as pessoas comuns. As principais cruzadas. A primeira cruzada ela durou
de 1096 a 1099, 3 anos. Foi liderada por nobres de várias partes da Europa e conseguiu reconquistar Jerusalém. A Segunda Cruzada, de 1147 a 1149, 2 anos, foi comandada pelo rei da França e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os líderes se desentenderam e a expedição foi derrotada pelos muçulmanos. A Terceira Cruzada, de 1189 a 1192, ou seja, durou 3 anos, foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos, que na época haviam reconquistado Jerusalém. O acordo permitia aos cristãos realizarem peregrinações a Jerusalém novamente. A Quarta Cruzada durou de 1201 a 1204, 3 anos. Essa cruzada foi motivada principalmente por interesses econômicos. Os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados fornecendo navios, alimentos e dinheiro. Em troca, exigiam que os cruzados atacassem a cidade, que também era cristã, Constantinopla, porque os comerciantes dessa cidade eram seus concorrentes no comércio. E assim foi feito. Então, cristão atacando cristão nessa última cruzada, infelizmente, né? Então, aqui nós tivemos as 4 principais cruzadas e foram entre 8 e 9 cruzadas realizadas. Então, os caminhos das primeiras cruzadas. Você vai ter a primeira cruzada, partindo aqui do interior da França, depois a segunda, a terceira e a quarta. Todas elas em direção a Jerusalém, certo? E o que está aqui em amarelo eram os estados, os governos, reinos e tal, dominados por cristãos. E o que está em roxo eram regiões de domínio muçulmano. Depois dessas 4 cruzadas, cujo caminho a gente viu representado no mapa, foram organizadas outras 4, ou seja, no total 8, sem que se conseguisse retomar Jerusalém. Então, a única cruzada que obteve êxito foi a primeira. Depois dela, não se obteve mais. Mudanças causadas pelas cruzadas. A primeira mudança foi o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre as várias regiões da Europa, o que contribuiu para a prosperidade dos comerciantes europeus e de suas cidades. Outra mudança foi a maior participação dos europeus, especialmente dos italianos, no rico comércio de especiarias, ou seja, de temperos, e artigos de luxo orientais pelo mar Mediterrâneo. Esse comércio era controlado antes pelos muçulmanos. E a terceira mudança foi o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte de seus membros nas cruzadas. Então, muita gente que foi pelas cruzadas acabou não voltando. Entre elas, nobres. Tá? Um filme que eu recomendo, que vai ter como plano de fundo as cruzadas, é o filme mais recente de Robin Hood. Se não me engano, Robin Hood, A Origem. Tá? Com aquele ator lá de Kingsman. Então, dá uma assistida nele que é bem bacana. Conhecimento e arte. Os fatores para o avanço da ciência e a criação da universidade, né? Então, nós vamos ter o conhecimento e a arte, eles foram impulsionados pelo revigoramento do comércio e das cidades no século IX. A importância do cálculo para a burguesia, o clima de maior liberdade das cidades e o aumento de trocas culturais entre as pessoas de diferentes regiões. Então, esses foram os fatores para o avanço da ciência e da criação das universidades. Conhecimento e arte, causados pelo revigoramento do comércio das cidades, a importância do cálculo para a burguesia e o clima de maior liberdade nas cidades e o aumento de trocas culturais, tá, entre pessoas de diferentes regiões. A universidade é uma criação medieval. Tratava-se de uma associação de professores ou de alunos com a intenção de buscar o conhecimento. Aqui você tem a ilustração de como era a universidade logo no começo. A Universidade de Bolonha, na Itália, por exemplo, foi criada por uma associação de alunos, destaque em direito. Já a de Paris, na França, nasceu de uma associação de professores, forte em medicina.
Então, ou a universidade era um agrupamento, uma associação de professores ou de alunos. Interessante. Aqui a de Bolonha, nos dias de hoje. A primeira universidade da Europa foi a de Bolonha, no século XII, ou seja, nos anos 1100. Depois foram fundadas várias outras, como a Oxford e a Cambridge na Inglaterra, Paris e Montpellier na França, Salamanca na Espanha e Coimbra em Portugal. A universidade era formada geralmente por quatro faculdades: a Faculdade de Artes, a de Medicina, a de Direito e a de Teologia. Essas eram as quatro principais logo no começo. Crises, doenças e revoltas. Você acha que doença é coisa do nosso tempo? Vamos ver. Então, a prosperidade europeia entre os séculos XI e XIV, né? Isso só durou até as primeiras décadas do século XV, ou seja, até as primeiras décadas dos anos 1400. Quase que trava agora. Então, houve uma crise prolongada com fomes, doenças, guerras e revoltas sociais, e isso viria a causar um caos no continente europeu. Então, a oferta de alimentos era insuficiente para a população que aumentava rapidamente. Havia, além disso, temporais, então eram chuvas torrenciais, seguidas de más colheitas, ou seja, colheitas ruins. Além disso, as terras agrícolas usadas para a criação de ovelhas e extração de lã também, havia essa concorrência com a agricultura. E isso gerou uma grande fome que matou milhares de europeus entre os anos de 1315 e 1317, ou seja, entre 2 anos houve uma grande fome, ceifando a vida de milhares de europeus. Então, além disso, havia as condições de higiene na Europa que praticamente inexistiam, eram péssimas. Havia lixo nas casas que eram lançado às ruas e não havia serviço de coleta, encanamento ou esgoto. Com a fome e a falta de higiene, isso tudo ia resultar para uma terrível epidemia, a Grande Peste, chamada de Peste Negra, que atingiu toda a Europa, de Portugal até a Rússia. Então, a peste negra que nós temos hoje, certo? Nós estamos vendo nos dias de hoje o coronavírus, que está assolando todo o mundo, né? Já atingiu muitos países, tem ceifado milhares de vidas em torno da Terra, e ela surgiu na China, né? Ela é chamada por alguns de vírus chinês, peste chinesa. Ela é chamada assim porque as suas características, né, os seus sintomas, faziam com que surgissem manchas pretas sobre a pele das pessoas, né? E ela era uma doença respiratória, atacava os pulmões. Em outro caso, a peste bubônica atacava a região da virilha, causando bubões, que eram tipo inchaços, daí o nome peste bubônica. Tá? Aqui você tem um quadro de 1562, intitulado O Triunfo da Morte, inspirado na peste negra do século XVI, fica no Museu do Prado. Aqui você tem, olha, cena de terror, né? Muita gente morta, os religiosos. Aqui, ó. Infelizmente, milhões foram mortos, né? Aqui você tem outra gravura da época, todos mortos. A peste negra sobre o corpo de uma jovem nobre, tudo indica. E a peste não poupava ninguém. Nobres, religiosos, pobres, todo mundo. Aqui você tem a peste negra representada como um anjo da morte, preto, né? E de onde surgiu a peste negra? Então, ela surgiu aqui, ó, na China, né? E ela percorreu esses caminhos até chegar na Europa. Como foi que aconteceu isso? Então, como houve um aumento do comércio, como a gente viu, com o Oriente, e era tudo que os comerciantes europeus queriam, eles vieram para aqui no Oriente, do Extremo Oriente, começaram a comercializar com eles. E aí, muitos dos navios que desembarcavam aqui,
os ratos infectados, eles acabavam entrando nesses navios. Então esses navios navegavam de volta, tá, para a Europa, e quando chegavam lá, os ratos desembarcavam, aí os carrapatos, eles picavam os ratos, se contaminavam, e esses carrapatos também picavam as pessoas, contaminando-as. Então, dos ratos para os carrapatos para as pessoas que infelizmente não tinham condições de higiene na Europa naquela época. Veja a região atingida. Isso aqui, esse mapa, ele vai mostrar como a peste negra se abateu sobre a Europa, certo? Em 1346, aqui ó, tudo que está aqui nessa parte marrom escura, 1347, essas regiões assim, as cores vão de acordo com o ano, certo? Que houve uma infecção nesses locais. Só acompanhar aqui, ó. 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1361, 51, perdão, e 1353. Bom, calcula-se que entre 1347 e 1350 a grande peste matou cerca de 1/3 da população europeia. Era transmitida por carrapatos que picavam ratos contaminados e depois eles picavam seres humanos, os carrapatos, tá certo? Picavam seres humanos, como foi dito. O medo era maior que a doença. Houve casos de população que abandonou a cidade só de ouvir que a epidemia se aproximava. Vocês veem aí alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje sobre o coronavírus? Muita gente está com mais medo da contaminação do que o que o vírus possa causar em si, né? Lembrando que é um vírus que ele se desenvolve, se propaga muito melhor em regiões com o clima abaixo de 30 graus, de 26 graus abaixo, 25 abaixo, certo? E também ataca muito mais pessoas idosas ou com saúde debilitada, ou pessoas idosas com saúde debilitada, inclusive, tá certo? Então, é umas informações que a gente tem de ter. Vamos adiante. A Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos. Trata-se de um conflito entre a França e a Inglaterra que, na verdade, durou 116 anos, de 1337 a 1353, e foi interrompido diversas vezes. Então, aqui você tem uma representação de como seria a Guerra dos 100 Anos, um conflito. Os principais motivos que levaram à Guerra dos 100 Anos foram a disputa pela rica região de Flandres, na França, e o interesse do rei da Inglaterra, Eduardo III, em se tornar também rei da França. Inicialmente, os ingleses conseguiram várias vitórias e dominaram regiões francesas. Depois, o exército profissional de Carlos VII conseguiu libertar Paris das mãos dos ingleses. Houve um destaque para a atuação da jovem francesa Joana d'Arc. Era uma jovem de em torno de 14 a 16 anos, que ela disse ter tido uma revelação de Deus, né? E essa revelação dizia que ela ia liderar o exército francês contra o domínio inglês. E depois de passar por uma prova perante teólogos e diante do rei, foi achado que realmente a mensagem era autêntica, e o rei consentiu a Joana d'Arc liderar a tropa. Ela não tinha nem 18 anos, se eu não me engano. Ela liderou a tropa, libertaram, sim, venceram a guerra, mas Joana d'Arc, ela caiu numa armadilha, foi presa pelos ingleses, tá? E lá ela foi acusada de ser bruxa, e na Inquisição Católica de lá ela acabou sendo condenada à fogueira, foi morta, queimada viva, infelizmente. E no início do século passado, ou seja, no início dos anos 1900, 1909, 1907, ela foi canonizada pela Igreja Católica, pois pouco tempo depois que ela foi julgada e condenada como bruxa, ela foi inocentada, e a Igreja Católica a canonizou no século passado.
Ela organizou o governo e a cobrança de impostos, fortalecendo o poder monárquico. Essa seria Joana d'Arc, liderando os exércitos franceses. Os franceses venceram a guerra, mas muitos nobres morreram no conflito, o que enfraqueceu a nobreza. Então, houve o surgimento das armas de fogo nessa época, principalmente o canhão, enfraquecendo assim a cavalaria baseada no manejo da espada e da lança. Já a burguesia dos dois reinos, tanto da Inglaterra quanto da França, ganhou força, passando a ocupar importantes cargos na administração pública. Rebeliões camponesas. Então, houve a queda na produção agrícola. Mais uma vez, queda na produção agrícola. E novamente o fantasma da fome se abateu sobre a Europa. Houve mortes por fome, peste, doença, seja, e houve guerra, que levaram à falta de mão de obra no campo. Isso gerou um prejuízo para a nobreza. A compensação foi aumentar o controle, tá certo? E os impostos, os tributos sobre os camponeses. Os reis também elevavam os impostos pagos pelos súditos. Revoltas foram a reação camponesa. A Jacquerie, que aconteceu em 1358 na França, e a revolta de Wat Tyler, em 1381 na Inglaterra, são as principais rebeliões dessa época, né? Contra a tirania, contra a opressão por meio do aumento de cobrança de impostos ao povo tão sofrido. A Jacquerie foi uma série de revoltas que explodiram perto de Paris e no interior da França ao mesmo tempo. Camponeses incendiaram castelos, mataram nobres e queimaram documentos que os prendiam aos seus senhores. Pois, uma pausinha aí, nessa época ainda imperava o sistema feudal. E aquela pessoa que morasse na terra de um senhor, ela não era uma escrava, tá? Mas ela era obrigada a servir. Então era um semi-escravo, por assim dizer, não tinha tantas liberdades, tá? Mas não era escravo, não. Estes, os senhores, reagiram e sufocaram as rebeliões, massacrando os rebeldes com seus exércitos. Você tem uma cena da Jacquerie. Os revoltosos, os camponeses, matando um nobre cavaleiro, uma armadura. Já o Wat Tyler liderou 10 mil camponeses ingleses que exigiam do rei Ricardo II o fim da servidão e a diminuição dos impostos. O rei enganou os revoltosos, dizendo que concordava, mas aliado aos nobres, mandou arrasar as aldeias. Embora as revoltas não tenham sido vitoriosas, ajudaram bastante a enfraquecer a servidão na Europa Ocidental. Aqui você tem uma representação da revolta popular contra o rei Ricardo II, exigindo a ele que os libertasse. E ele os enganou. Bom, vamos ao mapa mental de tudo que nós vimos até agora. Essa aula, infelizmente, não dava para ser menor do que foi, pois ela abrangeu toda a Baixa Idade Média, inclusive as rebeliões, guerras, fomes, pestes, tudo que se abateu sobre a Europa na época. Então, durante a Baixa Idade Média, houve invenções como a charrua, moinhos, sistema trienal e o novo jeito de atrelar animais. Isso aumentou a produção agrícola e resultou no aumento da população, que resultou, ajudou a revigorar as cidades e o comércio. E dentro do comércio, nas cidades, vimos surgir as corporações de ofício. Tem as corporações de comerciantes e as corporações de artesãos. Ainda na Baixa Idade Média, nós vimos as cruzadas, aquelas guerras em que cristãos tinham como objetivo retomar o controle da Cidade Santa, que estava sob domínio turco-otomano. As cruzadas, elas abriram rotas comerciais, e essas rotas comerciais, aliadas ao aumento populacional, certo? Isso aumentou, fez o comércio se expandir bastante. Ainda na Baixa Idade Média, nós tivemos o surgimento, a criação das universidades. Nesse período,
houve tempestades e colheitas ruins. O aumento da população com o tempo ruim gerou fome e desnutrição. E, junto com isso tudo, ainda veio uma doença lá do Extremo Oriente chamada peste negra. A peste negra causou mortes em massa. Também, nesse período, aconteceu a Guerra dos 100 Anos, de ingleses contra os franceses contra o domínio inglês, e também as rebeliões camponesas, que eram os camponeses tentando se libertar, do domínio dos nobres. Então, tudo isso nós vimos nessa aula. Galerinha, foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Se tem dúvida, já sabe, volta, pausa o vídeo, vê com atenção e estude, porque você já sabe, estudar é preciso. Muito obrigado pela atenção, forte abraço, fica com Deus e até mais.